A paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? Livro de Josué, no capítulo 6. O versículo 1 até o versículo 5. Livro histórico de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém, irmãos? Podem sentar-nos. Palavra bastante conhecida, existe até louvores em cima dessa história. Mas o que podemos observar aqui, irmãos, que esse foi talvez o primeiro grande obstáculo dentro da terra de Canaã, propriamente dito, que o povo de Israel teve que enfrentar, que foi exatamente passar pela cidade de Jericó. Mas passar pela cidade de Jericó significava ter que ultrapassar a muralha que estava diante deles, uma muralha bastante larga e também alta, e que estava bem protegida por soldados, por homens valentes, tinha torres, era uma grande muralha. E dentro da ótica natural, era intransponível, ou seja, não havia como o povo de Israel ultrapassar essa muralha, romper essa muralha, tamanha era a sua grandeza. Porém, irmãos, o povo de Israel estava cumprindo uma determinação de Deus. E a Bíblia nos fala que o povo estava cercando, o povo de Israel estava cercando a cidade a qual eles haveriam de conquistar. E no versículo 2, o texto nos fala que o Senhor libera uma palavra para o povo. O texto diz assim: Então disse o Senhor a Josué. E observamos logo aqui no início desta mensagem que muralhas vão cair, cadeias vão se quebrar, barreiras serão rompidas, mediante o tanto que nós damos crédito ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. Porque na ótica natural intransponível, porém Deus libera uma palavra. Eu não sei qual é o tamanho da muralha que você está enfrentando. Seja na saúde, na vida financeira, na família, não sei. E talvez você esteja olhando com ótica natural, com um olhar humano, e esteja dizendo assim: é impossível vencer esse problema. É impossível vencer essa dificuldade. Talvez você tenha razão. Razão se você estiver falando no sentido natural para romper, para vencer aquilo. Talvez humanamente não tenha como realmente ultrapassar esse obstáculo. Mas nós não somos conhecidos por um povo que anda segundo a vista.
Nós somos conhecidos por um povo que anda segundo a palavra, que anda por fé. E por que eu estou dizendo isso? Obrigado, meu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque andar por fé é você ver o impossível diante de você e mesmo assim você entrar em concordância com o que Deus está te dizendo e você dizer assim, diante dos meus olhos, diante da perspectiva humana, natural, de fato, não dá para resolver, não dá para romper, não dá para ultrapassar, mas por causa da palavra que foi liberada para a minha vida, que foi liberada para a minha família, que foi liberada para a minha vida financeira, que foi liberada para a minha saúde, por causa da palavra que vem da boca de Deus, eu creio que essa muralha não continuará de pé, ela vai cair por terra. A pergunta é, com quem nós estamos concordando? Estamos concordando com a barreira que está dizendo que você não vai ultrapassar? Ou estamos concordando com a palavra de Deus? Porque o texto, continuando o versículo 2, diz assim, olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Deus estava falando para Josué, Josué, você está vendo essa muralha de pé? Você está vendo os soldados, os valentes, nos seus postos, nas torres, tudo ali com jeito de quem não vai ser derrubado, não vai ser vencido. Então, eu já te entreguei. Eu já te entreguei Jericó. Eu já entreguei a você os seus valentes. Você, o povo de Israel, eu já entreguei o seu rei. Só que assim, na visão natural, nada disso ainda tinha acontecido. Pela perspectiva natural, todas as coisas continuavam no mesmo lugar, da mesma maneira. Eu não sei se você já recebeu alguma palavra profética de Deus para a sua vida. Quem já recebeu palavra de promessa de Deus na sua vida? E talvez você tenha recebido essa palavra de promessa e tenha pensado assim, amanhã eu já vou viver isso. Semana que vem eu já vou viver isso. Porém, passou-se um dia, passou-se uma semana, passou um mês e nada aconteceu. Nós muitas vezes, irmãos, somos levados, sabe, pelas circunstâncias a desacreditar do que Deus prometeu. Só que você precisa entender o seguinte, a promessa de Deus, ela tem o tempo de Deus para se cumprir e não o teu tempo para se cumprir. Ela tem a hora de Deus para se cumprir e não a tua hora. Mas pastor, por que Deus não faz na minha hora? Porque Deus não é um Deus irresponsável. Deus, ele não é um Deus inconsequente. Ele não fica dando nada na mão de ninguém sem que prepare primeiro essa pessoa para receber aquilo que ele vai dar. Para quê? Para que aquilo que ele for dar seja bem administrado. Seja bem cuidado. Quem está entendendo, irmãos? Deus, ele pode abençoar todo mundo aqui agora. Sabe, naquela promessa que ele te disse. Irmãos, eu tenho promessas na minha vida que já vi Deus cumprir e outras que ainda não se cumpriram. Tem promessas na minha vida, irmãos, que tem mais de 40 anos que Deus já me fez essa promessa, ainda não se cumpriu. Mas algumas já se cumpriram e eu estou vivendo aquelas que já se cumpriram, eu estou glorificando a Deus. Porém, as que não se cumpriram, eu ainda continuo crendo. Por quê, pastor? Porque eu preciso fazer que nem o profeta Jeremias disse, trazer à memória aquilo que me traz esperança. E crer, irmãos, que o meu Deus, ele sabe exatamente como fazer. Ah, mas com fulano Deus agiu assim. Com Bertrano Deus agiu assim. Aí eu te pergunto, tu é fulano? Tu é Bertrano? Você é você, eu sou eu, Bertrano é Bertrano, e Deus vai cuidar de cada um, de acordo com cada um.
Para um, Deus aperta um pouco mais, talvez para outros nem tanto, mas eu sei dizer uma coisa. Se você que é humano, imperfeito, falho, conhece os filhos que tem, conhece ou não conhece? Você sabe quais são aqueles que são mais levados? Não sabe? Você sabe quais são aqueles que são mais calminhos? Se eu, que sou ser humano, eu conheço a minha filha, eu sei como que ela, quando de vez em quando ela fica emburrada e tal, eu conheço. Se eu, que sou ser humano, conheço meus filhos, a minha filha, o que se dirá do nosso Pai Celestial? Ele conhece, irmãos, cada detalhe da sua vida. Ele sabe exatamente o que tu pensou ontem, o que tu sentiu ontem, mas o que tu está pensando hoje, o que tu está sentindo agora. Ele conhece quais são os sonhos que você tem. E prepare para isso que eu vou te falar agora. Alguns sonhos que você tem, ele vai arrancar. E outros ele vai colocar. Agora, quem entende que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos? Que os projetos de Deus para a nossa vida são maiores e melhores do que o nosso. Aí você não entende por que algumas coisas ainda não aconteceram. Aí Deus fala assim, meu filho, foi eu mesmo que permiti que esta situação ainda não fosse resolvida. Porque senão, você poderia tombar. Existem bênçãos, irmãos, que nós ainda não estamos preparados para tomar posse dela. E Deus vai fazer, como eu tenho dito, com cada um, de acordo com cada um. Deus não trabalha com lote. Deus trabalha de maneira individual. Ele conhece teu temperamento, ele conhece teu pensamento, ele conhece teu sentimento, ele conhece os teus sonhos, ele sabe onde que tu foi, onde tu vai, onde tu pretende ir. Ele sabe de tudo. E Deus ele vai tratar exatamente como você é. E o texto aqui nos fala, olha, já entreguei. Mas papai do céu, mas Deus, como entregou? Se eu não estou vendo nada na minha mão. Minha esposa ela tem uma percepção muito grande em algumas coisas na área espiritual e hoje mesmo ela estava falando isso. Estou sentindo algo na minha mão. Eu não sei o que é, mas está aqui na minha mão, estou sentindo. O que eu quero dizer com isso é o quê? Às vezes Deus vai até te mostrar. Às vezes Deus vai fazer até você sentir. Mas ainda dentro da perspectiva, sabe, natural, material, Deus ainda não permite chegar. Eu me lembro que quando a gente foi morar na casa que nós vendemos, antes de termos essa que temos agora, e quando entramos dentro da casa, Deus trouxe a lembrança para minha esposa, o cheiro da casa antes de entrar dentro da casa. Quem já teve essa percepção? Ela sentiu o cheiro da madeira. Não tinha ainda entrado dentro da casa, mas já sentia o cheiro da madeira. Presta atenção nisso, irmãos. Por que Deus permite essas coisas acontecerem? Só para você entender que a promessa ainda está na validade. Deus permite você sentir, ver algumas coisas, mesmo que as coisas ainda não estejam acontecendo, só para você saber que Ele não esqueceu do que Ele te prometeu. Que isso? Quem entendeu esse mistério? Mas Deus, tu já disse que o emprego é meu, cadê esse emprego? Senhor, tu disse que o dinheiro é meu, cadê esse dinheiro? Senhor, tu disse que essa vitória já é minha, mas cadê essa vitória? Calma, meu filho, já te dei. Eu não estou mais preparando a vitória para você. Eu, na verdade, estou preparando você para a vitória. Que isso? Quem entendeu? Eu estou preparando você para receber o que eu disse que eu vou te dar. Aí a gente vai lá para Jeremias, para esse capítulo 18 de Jeremias, que diz que o Senhor, o que ele é? Ele é o oleiro. O que nós somos? O vaso. É o vaso que se comanda, é o oleiro que comanda o vaso. É que comanda o barro. Tem até um hino antigo que fala assim, como que, deixa eu ver se eu me lembro a letra. Pega o barro, traça o barro, né? Um hino que é voltado para esse texto de Jeremias. Mas é para contar exatamente como é que Deus faz com a gente. Ele amassa, ele traz tudo para preparar
a gente para ser aquilo que ele preparou para eu e você sermos, a fim de receber o que ele vai colocar dentro da gente. Isso é tremendo. Então o texto está falando aqui, ô Josué, já entreguei Jericó, já entreguei o seu rei, já entreguei os seus valentes, mas estava tudo lá no mesmo lugar. E Deus começa a falar ainda, vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Irmão, sabe quem é que vai cercar a bênção? Sabe quem é? São os covardes, os medrosos, ou são quem é de guerra? Quem é de guerra, irmãos? É quem entende que não vai conquistar a bênção, a vitória, com a força da carne, mas com a força da oração. Quem é de guerra? É aquele que conhece que as suas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Estamos hoje fechando uma campanha que fala sobre o quê? Né? A favor dos varões, para derrubar as fortalezas contra a vida dos varões. Mas sabe qual é a fortaleza que vai cair? Sabe qual é a muralha que vai cair? É a muralha que é cercada por homens de guerra. Se for homem que não gosta de batalha, meu irmão, se é homem que não vai para o jejum, que não vai para a oração em línguas, que não vai para a adoração, que não vai para a palavra, que não vai para a reflexão, irmãos, não tem como muralha cair. A muralha só cai se a gente for de guerra. E não adianta dizer que é de guerra se você não usa as armas que você tem. E Deus tem liberado armas poderosas, não só para homens de guerra, mas para mulheres de guerra também. Qual é a arma que você tem usado no momento da tua afronta? Qual é a arma que você tem usado quando o inimigo ameaça você e a tua família? Eu quero te dizer, irmãos, Satanás, ele não se amedronta, irmãos, com títulos, com tempo de igreja, com habilidades. Satanás, ele não se intimida com isso, mas ele se intimida quando ele encontra um homem e uma mulher de guerra cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque, irmão, vou te falar, tem coisas na minha vida que quando eu paro de fazer um dia, irmãos, me faz falta. Se eu parar de orar em línguas um dia, irmãos, eu sinto falta. Eu não sei como é que é a tua vida espiritual, mas se você parar um dia, você sente falta. Tem um jargão aí fora, acho que é um jargão, uma ilustração que fala isso. Se parar 2 dias, quem está perto de você começa a sentir que há uma diferença na tua vida. Se você parar 3 dias de se encher de Deus, de repente até quem não é crente já vai começar a perceber uma diferença em você. Porém, quando você, mesmo debaixo de afronta, de bombardeio, você está se enchendo de Deus, está se revestindo de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está guardando a palavra que está sendo liberada no teu coração. O Senhor, irmãos, te capacita com uma graça especial, que você começa a olhar a muralha como se fosse uma cerquinha. A muralha continua do mesmo tamanho. O negócio é que a tua visão espiritual se ampliou. A tua força espiritual aumentou. E Deus está falando para cada um de nós que entramos hoje aqui. Tem muralhas que Ele quer colocar por terra, lá na tua casa, lá na tua vida, mas vai depender do quanto você é de guerra, do quanto você é de peleja, do quanto você é de batalha. Eu estou falando com alguém aqui que peleja com as armas espirituais. Se você é de batalha, se você é de guerra, se você é de peleja, se você está dando ouvido para a voz do Senhor, aleluia, se prepare, aleluia, aleluia, eu vou profetizar aqui para a tua vida, se prepare, vai ter aceleração, escutou o que eu falei? Vai ter aceleração de milagres, de vitórias acontecendo na nossa vida, porque quem é de batalha, irmão, não vai murmurar, ele vai adorar. Quem é de batalha, irmãos, ele não vai recuar, ele vai avançar, aleluia, no nome de Jesus. Quem é de batalha, irmãos, ele não vai se amedrontar, mas ele vai se encher de ousadia, de coragem,
Por quê? Porque ele não está confiando no que o braço de carne dele é capaz de fazer, mas ele confia naquele que é, aleluia, Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. É ele que vai na nossa frente. Canto rebe arabácia do que o ramaramante oriendarai. Durante 6 dias, cerca a cidade. Homens de batalha, homens de guerra. Mas não tem só homem aqui, tem mulheres, tem jovens. Aleluia, de guerra. Rodeia como? Ai, que medo. Será que vai? Ah, será que não vai acontecer? Vai na convicção. Quem está comigo na convicção? Quem está comigo na fé? Vai cair em nome de Jesus. Esse problema vai cair em nome de Jesus. Essa muralha da afronta vai cair por terra em nome de Jesus. O inimigo vai ser envergonhado no teu lar em nome de Jesus. Vai ter culto de ação de graça na tua casa em nome de Jesus. Porque maior é o que está conosco. 6 dias. Mas o texto continua dizendo: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Sabe o que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Aleluia. Quanto mais perto a tua vitória está se aproximando, quem crê que a tua vitória está ficando mais perto? Amém? Intensifica, aleluia, a tua vida de oração. Intensifica a tua vida de adoração. Faz, uma vez, rodeia uma vez por dia, mas no 7º dia, intensifica, rodeia 7 vezes. Tem gente que quando está aproximando da vitória, ele vai diminuindo o ritmo, percebe? Em vez de aumentar o ritmo, em vez de intensificar o ritmo, agora que eu vou orar, agora que eu vou clamar, agora que eu vou me trancar ali naquela torre e ninguém me tira de lá. Agora que eu vou fazer que nem Jacó, só te largo depois que eu for abençoado. Aleluia, Deus está falando para quem acredita na palavra. Deus está falando para você hoje à noite aqui. A tua vitória está mais perto de você do que quando a tua luta começou. Se você quer nisso, intensifique a tua vida de clamor, de adoração, de busca a Deus, porque o teu milagre vai ser grande. E o texto fala, estou terminando, que já está em cima da hora. Aleluia. Versículo 5. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Aleluia. Quem está entendendo, irmãos, que Deus está usando a minha boca aqui como boca de trombeta? Quem está entendendo que Deus está chamando o povo à batalha? O que a trombeta fazia? A trombeta dava um sinal de que não era para ficar parado, era para avançar. Quem está entendendo que nós não podemos ficar parados se há alarido de guerra? Quem está entendendo que não dá para ficar paralisado se há uma chamada do Senhor para mim e para você? Meu filho, continua, persevera, avança, porque tu não está sozinho. Os meus anjos estão ao teu redor, eu estou junto de ti e te darei descanso, e te darei repouso, e te darei vitória. Na Candorrebe Arabácia. E o texto fala que, aleluia, o povo vai dar um brado. Então o muro da cidade cairá abaixo. Qual é o brado que você vai dar? O brado, aleluia, de medo? O brado de pavor? Um brado de terror? Um brado de derrota? Ou você é daqueles que crê na palavra e vai dar um brado de vitória? Que brado você vai dar? Que tipo de grito vai sair da tua boca? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem louvado seja o nome do Senhor, dê louvado seja o nome do Senhor. Mas abre a tua boca e brada, aleluia.
Porque no teu brado vai ter muralha caindo, pega. No teu brado vai ter cadeia quebrando. No teu brado algemas vão ser destronadas. No teu brado vai ter demônio caindo. No teu brado, aleluia, o adversário vai recuar. E aleluia, tu vai marchar com pés firmes, aleluia, até o lugar da promessa, até no, aleluia, o lugar aonde o Senhor te prometeu a vitória. Portanto, igreja, terminando a mensagem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Aleluia, não é hora de se afastar do lugar aonde o Senhor quer colocar você. Aleluia, que lugar é esse, pastor? É o lugar da promessa, é o lugar da conquista, é o lugar da vitória. Não começa a abrir margem para o inimigo fazer o que ele quiser. O texto diz que ninguém entrava nem saía. Por quê? Porque o lugar já era de Israel. Pega essa palavra aqui, irmão. O lugar já é teu, a promessa já é tua, a vitória já é tua. Aleluia, tem mais gente para contar testemunho aqui, sabia? Porque, aleluia, Deus está dizendo, já entreguei, pega aí, pega, já entreguei, quem pegou da glória, já entreguei, recebe a cura, recebe a libertação, recebe, aleluia, a porta aberta, já entreguei, só quem crê nisso, levanta a sua mão para o alto assim, e aprova o Senhor e glorifica o nome dele. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, olha, estou confirmando o que está saindo da tua boca. Eu não sei se alguém está recebendo. Quem recebeu? Se você recebeu, conselho de Deus para a tua vida, guarda o que tu recebeu. Porque o diabo ali fora já tem uma seta de dúvida para colocar na tua mente e no teu coração. Mas tu vai repreender, Satanás, tu está repreendido. Eu já recebi, o Senhor me entregou e a vitória é minha pelo poder do sangue de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por essa palavra.